Agora, na Rádio Página 2, programa Carlos Henrique. Bate-papo, opinião, conteúdo e um clima agradável para sua manhã de sábado. Este programa tem o apoio de Bork, cerveja artesanal de verdade, a pioneira entre as artesanais de Santa Catarina. Dalfovo, arroz tem que ser Dalfovo, tradição e qualidade na sua mesa. Marconcini, cuidando de você. Em tempos de crise, jamais abra mão do seguro contra terceiros. Labotim, exames laboratoriais, tudo por amor à vida. Sicoob Eurovale, maior, mais forte para você. Seja um cooperado da Sicoob Eurovale. Unimed, quem escolhe viver bem, escolhe a Unimed. Medical Core, cuide bem de quem bate por você. Excelência em cardiologia. Unifique, a tecnologia nos conecta. Conecte-se já. Meus amigos da Rádio Página 2, muito bom dia. Satisfação enorme estar com vocês nesse sábado. Hoje a gente tem um assunto muito especial. Aliás, essa semana é muito especial para nós aqui de Timbó. Refuto Timbó como uma das cidades mais importantes, não é porque eu estou aqui há 30 anos e amo essa cidade com todo e o melhor sentimento, mas por coisas que acontecem aqui. Por exemplo, uma cidade entre 5 mil e tantos municípios brasileiros que tem algo que poucos têm, que é uma feira do livro. Essa conquista para a sociedade é tão importante que às vezes não se consegue sequer dimensionar o que vale ter uma feira do livro. E quando se aproximava essa data, eu logo, juntamente com a nossa equipe da PG2, imaginávamos fazer uma ponte, uma interligação entre esse evento que está ocorrendo agora no Pavilhão Henri Paul e a história de um timboense para lá de ilustre no campo das palavras, das letras, das frases e da poesia. Lindolf Bell. A gente estabeleceu que esse seria um programa para homenageá-lo, mas não só isso, para reverenciar a sua obra, que depois de 20 anos da sua morte, a serem completados agora em dezembro próximo, está mais viva do que nunca. E vocês vão ter a corroboração disso que eu estou falando. Ela está viva, você pode ter alguma dúvida. Você não as terá depois de ouvir os relatos desse programa. Então, gente, com uma alegria imensa na alma, a gente vai poder conversar com a Rafaela Bell, uma das filhas de Lindolf e da Elke Bell, outra artista sensacional. Aliás, não dá para desassociar Elke sem Lindolf e Lindolf sem Elke. Essa dupla era do barulho. E vocês vão sentir durante o programa o que era de fato. Então, eu estou com a Rafaela, tem os irmãos Pedro, Eduardo, mas a Rafaela que toca mais essa ideia de deixar viva a obra do seu pai, e por isso ela é a minha convidada na manhã de hoje. Rafaela, seja muito bem-vinda. Oh, querido! Um prazer enorme tê-la aqui na Página 2. Nos reencontrarmos para falar de Lindolfo. Que legal. Eu que agradeço. Eu acho muito legal, sabe por quê, Rafaela? Eu sei que tu nasces praticamente 8 anos depois de acontecer a grande revolução, né? Não só a revolução da ditadura à época, mas a revolução cultural, quando o teu pai chega também e começa a expor a sua obra pelas ruas do Brasil e fora do país também. Então você viveu como criança aqueles momentos, depois já como adolescente, pré-adolescente, viveu o âmago dessa história tão bonita, né? E é incrível isso, né? Quando me perguntam assim, qual é o teu primeiro contato com a arte? Eu digo, olha, ele já é genético, é DNA. Ah, não tenho nem dúvida. Porque com certeza a mãe é uma escultora. A mãe andava comigo naquela barriga por exposições e por eventos de arte continuadamente. E agora é lógico que é sempre essa nossa memória dos nossos ascendentes, né?
ela é um pouco mais complexa quando a gente é criança. Mas apesar disso, eu tenho memórias assim muito vívidas. E isso, cada vez quando tu falas, a corroboração vem quando eu vejo as fotos do centro de memória, ou as fotos do meu arquivo pessoal, que eu tenho um arquivo enorme, onde o Lindolfo, como eu trabalho com ele, depois a gente vai falar disso. E a maioria das fotos que eu vejo minha, assim, pequenininha, deve ter, sei lá, 3, 4, 5 anos, 6 algumas. Eu tô sempre no meio do povo na praça. O pai tinha essa, e que eu acho algo assim fantástico, e que por mais que seja pequeno ainda na minha memória, eu tenho a vibração da voz dele, da oralidade, né? Então eu vou fazer o link com a infância. Sim. Às vezes eu dou umas voltas, tá, gente? Mas depois eu me acho. Por quê? Porque o meu pai tinha esse hábito maravilhoso de declamar nas praças. Nas praças, nas esquinas. Quem quisesse, a democratização da poesia. Então ele botava uma caixa de som, um microfone, e ali ele sentava. E as pessoas se juntavam, acabavam vindo outros poetas também, usando o microfone, pessoas que queriam falar alguma coisa, enfim. E eu sempre, nas imagens, eu já tô ali agarrada com meu pai. Já tô sempre segurando na mão dele, ele com o microfone na mão e dando a mão pra mim. Vocês 3 ou mais você? Eu Era mais especificamente. Você, eu sempre... Porque você é a filha do meio, né, Rafael? Eu sou a filha do meio. E assim, fotos em exposições, já desde pequena, provavelmente eu voltava no colo dormindo, né, pra casa. Mas eu sempre amei o movimento e tal. E eu tenho essa lembrança muito viva daí da minha adolescência, do meu pai declamando. Aquele som, aquela voz alta, forte, falando poesia. E essa questão, assim, que para adolescente é muito louca, né? De repente tu vê o teu pai, seu foco, de algum local que tu vai, as pessoas aplaudindo, né? Eu não tinha ainda noção nem do significado das palavras da poesia dele, em alguns momentos, né? Mas eu tinha total noção do que envolvia, tal como Mayakovsky, essa ação inspirada no teatro, né? O pai fez dramaturgia na PUC, né? Então ele tinha essa inspiração teatral, era como se um espírito mesmo baixasse e de repente essa oralidade se transformava num personagem, né? Não era o Lindolfo, ele era o poeta naquele momento. Ele já fazia isso aqui na nossa região, ou isso acendeu, isso despertou nele quando ele estava em São Paulo? Que tem passagens e imagens dele nas ruas de São Paulo, fazendo nas esquinas, Rua Augusta, na época que era famosa, aquela coisa toda. Sim, inclusive, é uma coisa muito interessante, quando a gente estava buscando um material, existe uma ideia, ainda é só uma ideia, mas que todas as ideias que a gente teve com o Lindolfo, até hoje a gente concretizou. Então essa também vai se concretizar. De fazer um filme longa-metragem. Inclusive uma cineasta muito bacana, Lígia Walper, que é casada com Tabajara Ruas, que é baita jornalista também, roteirista e tal, né? Espero que tenha falado o nome dele certo, mas é isso mesmo, Tabajara. E ela até sugeriu, disse que o nome do filme podia ser Maior que Meu Sonho. Né? Já que Menor que Meu Sonho não pode ser, então Maior que Meu Sonho, porque ele talvez nunca imaginasse que a gente fosse fazer a gente já fez um curta-metragem, um dicionário, e fazer um filme pra cinema mesmo, né? Contando essa história dele. Tem material de sobra para fazer um longa, né? Tem material de sobra, justamente porque, inclusive, desses fatores, então a gente volta para essa questão. Eu acho que o grande diferencial do pai era a oralidade. Realmente era o que pega as pessoas, né? Isso vem da escola de dramaturgia. Isso vem da escola de dramaturgia e da questão dele ter uma descendência russa. Mas isso ainda vem de outro lugar. Então, isso vem, na verdade, da minha avó. É mesmo? Da dona Amália Bel. Linda. A dona Amália, por acaso, morava nesse lugar aqui? Por acaso morava neste lugar. Aliás, este aqui, se eu não me engano, era o quarto dos meninos. Se eu não me engano, não me falha a memória, porque eu depois dormi com os meus irmãos nesse quarto. E o pai dizia, aqui era o meu quarto melhor. Haviam duas coisas muito interessantes. A primeira é que, assim, nos domingos, eles tinham uma questão um pouco assim, a família como se fosse meio tropeiros. Então, eles tinham essa questão de cantar e de declamar versos em alemão. Então, acontecia duas coisas interessantes. Então, uma era os almoços de domingo, onde meu avô tocava bandoneão, que meu avô tocava um bandoneão maravilhoso, então se encontrava a família.
E nesses rituais de almoços familiares do domingo, a minha avó já declamava versos em alemão. A Dona Amália é a precursora de tudo isso, então. É a precursora, tu vê, uma mulher, que coisa louca, né? Pois é. E aí, o que aconteceu? O meu pai contava, quando ele era pequeno, ele praticamente não tinha energia aqui à noite. Sim. Energia elétrica. Energia eles tinham de sobra, mas energia elétrica não tinha. Então, eles ficavam no escuro recitando. Junto com a minha avó, porque o meu avô era caminhoneiro, o pai do meu pai, né? O Theodor Bell era caminhoneiro, então ele estava sempre na estrada. Então o meu pai praticamente foi criado pela minha avó. A figura mais presente foi a Amália, né? Uhum. E daí depois, claro, depois vem o professor, que se não me engano é o Buzzi, né? Uhum. Do Polidoro Santiago, que também exerceu um papel muito importante, né, nessa questão, porque é uma questão, agora eu penso, assim, eu sinto que é uma questão quase espiritual essa, porque essa habilidade da oratória e de tu conseguires realmente prender uma pessoa dentro de uma característica literária que não é das mais simples, porque não é uma historinha de criança, claro não é um conto, é uma poesia. Complexa às vezes. Complexa às vezes. Mas essa é uma segunda característica que eu acho também muito interessante do Lindolfo. É que o Lindolfo era um cara simples. Então, de todos... De uma complexidade, no entanto, né? Então, mas quanto mais simples, mais complexo. É, sim. Deixa eu dizer para os nossos ouvintes que essa locação, então, nós estamos aqui na Casa do Poeta. Meus amigos, a Casa do Poeta é qualquer coisa assim de marcante. Timbó tem umas coisas assim que chamam muita atenção. Nosso Museu da Música, único nesse estilo na América Latina. Nós temos esse ambiente aqui de onde nós estamos falando. Depois vocês vão ver algumas imagens aqui dessa casa. Fica no bairro Quintino, já quase na Vila Germer. E é um lugar bucólico, bacana e histórico, acima de tudo histórico. Pois aqui viveu, aqui começou a declamar, aqui começou a sentir esse veio artístico o Lindolf Bell, que é o nosso poeta maior. Lindolf sempre disse para o Brasil e para o mundo, eu sou de Timbó. É um detalhe importante, porque muitos que fizeram algum tipo de sucesso sempre diziam assim, eu sou da região de Blumenau, eu sou de Blumenau, mas o Lindolf, eu sou de Timbó. Que Timbó, que negócio é esse? É perto de Blumenau, dizem alguns que a origem desse nome é dos índios, de um cipó, enfim, essas coisas todas. Mas então, essa locação é feita aqui da Casa do Poeta. Vamos fazer um intervalo? Eu volto, a gente tem ainda alguns segmentos com a Rafaela Bell, que nos atende gentilmente, ela é muito legal também, é um doce de pessoa, quem a conhece, quem convive com ela, sabe que onde ela está não tem gente triste, e é uma coisa muito bacana, bem espontânea. Queria então chamar a atenção de vocês para um detalhe. Pessoal, está acontecendo em Timbó a Feira do Livro. Nesse final de semana, queria conclamar vocês, hoje sábado, amanhã domingo, dá um pulinho. Vocês que não são daqui, venham para Timbó. A gente tem mais para oferecer. A gente tem uma variedade gastronômica encantadora em Timbó. Hoje Timbó realmente está se pontificando como um dos centros onde a gastronomia se prolifera com uma qualidade impressionante. Então venha fazer um passeio em Timbó, venha saborear algo aqui de muito gostoso. Os ambientes são tantos. Hoje tem a muqueca da Xuxa no bistrô, não esqueçam, mas tem as outras opções todas. Enfim, e venham para curtir a Feira do Livro de Timbó. É um evento marcante que está homenageando o Antoine de Exupéry nesse ano e que tem muitas atrações. Gostaria que vocês fossem ao nosso Parque Henri Paul para conhecer a dinâmica da Feira do Livro de Timbó. Borck, cerveja artesanal de verdade, a pioneira entre as artesanais de Santa Catarina. Todos Timbó, momentos incomparáveis, pedem proteção e bom gosto. Todos Timbó, incomparável como você. Unimed, quem escolhe viver bem, escolhe a Unimed. Tapioca, Choperia e Restaurante, a qualquer dia, a qualquer hora, é muito bom.
Sicoob Eurovale. Maior, mais forte para você. Seja um cooperado da Sicoob Eurovale. Timbonet, o principal portal de atualidades e informações do Médio Vale. Acesse timbonet.com.br. Farma Nova, cuidando de você e da sua família em todos os momentos. O que? Você ainda não tem extintor de incêndio na sua casa? Não brinque com fogo. Ligue Timbó Extintores 99768-1414. Nós estamos voltando com a entrevista com a Rafaela Bell, filha do Lindolf Bell. Agora em dezembro a gente vai completar uma data dos 20 anos da morte do Lindolf. Mas quando a gente fala da morte de um poeta, literalmente não se fala da morte, né? Não se fala do desaparecimento. Esse pessoal parece se sedimenta ainda mais, fica mais forte depois que vai. Esses artistas todos, muitos fizeram mais nome depois da morte do que propriamente em vida. Não é o caso do Lindolfo. O Lindolfo, não, ele vivia a sua arte, a sua poesia, com uma intensidade impressionante, e o forte da obra dele, evidentemente, está nesse período que antecedeu a sua morte. Agora o que fica para que todos nós aprendemos, para que todos nós possamos entender as palavras, num mundo onde se fala de forma monossilábica, num mundo onde as reticências estão mais presentes do que palavras, frases e parágrafos. Ele já fazia acontecer lá atrás, e é um pouco disso que a gente vai continuar falando ainda, porque tem muita coisa para falar nesse programa. Rafaela, diga uma coisa, você falou então dessa origem do teu pai, falou um pouco destacando o que representou essa casa propriamente, que hoje é a casa do poeta em Timbó, onde vocês, eles, os teus antepassados e ele viveu, e viveram uma vida aqui bem legal também. Mas me fale um pouquinho mais dessa iniciação dele, porque ele começa a estudar aqui ele já manifestava essa verte poética, não? Já. Inclusive nós temos fotos dele com um monte de medalhinhas como aluno aqui do Polidoro Santiago, né, que foi a escola que ele fez aqui, e que tinha um professor, o Buzzi, né, como é que era o nome dele? Sebastião Buzzi. Gelindo Sebastião Buzzi. Gelindo Buzzi, isso aí que eu lembro do Gelindo. Que tem lindo também, que nem Lindolfo, todos lindos. E ele, ele já percebeu essa vocação do pai. Então, e o pai era muito bom aluno, independente só de português, mas ele tinha medalha de matemática, de um monte de coisa. Ele era muito esforçado, talvez porque fosse uma das únicas coisas também que ele tivesse aqui mais diferentes, né? Assim, na época ele aproveitou muito bem, eles eram pessoas muito humildes também, né? Ele tinha que aproveitar as oportunidades, né? Tanto que eu não sei se vocês sabem, mas o meu pai conseguiu estudar em São Paulo porque ele foi pro Exército, no Rio de Janeiro. Ele foi pro Exército, né, a Polícia Especial do Exército do Rio de Janeiro. Que convocava muitos meninos do Sul na época, né? Sim, pela altura, porque eram disciplinados e tal, eles tinham essa ideia do Sul. E lá aconteceu um fato que foi... assim, vital, porque isso foi antes dele ter fazer dramaturgia, por isso eu acho muito importante falar disso, onde havia o Dia da Bandeira. E numa homenagem ao Dia da Bandeira dentro do Exército, ele conseguiu convencer o capitão a declamar um poema. Então ele declamou um poema provavelmente dedicado à bandeira, enfim, pátria, né? Coisa assim. Mas foi uma quebra de protocolo, alguns anos antes da ditadura tomar conta do país, dentro de um exército. Olha só, esse detalhe eu não sabia não. Isso é uma coisa que eu acho assim, foi um fator muito determinante. Sim. Porque ali ele percebeu a força que ele tinha, que tinha a palavra dele, sabe? A palavra aí nós oralizada, vivendo, né? O 18º, 10º ano da vida dele, né? 19º ano. Exatamente. Se ele viesse com 19, 20 anos. E dali ele então... saiu do exército, fez ali o que tinha que fazer, né? E quando ele saiu, ele já foi, então, ele estava no Rio de Janeiro, ele foi direto para São Paulo. Lá ele trabalhou como contador, porque ele tinha se formado aqui no Santo Antônio em contabilidade, que era normal na época. Então ele ficou trabalhando como contador e fazendo PUC, né? Mas logo em seguida, ele já começou
a escrever e a declamar. A coisa aconteceu, foi tudo muito rápido. Muito rápido. Ele não esperou se formar, porque aí já veio também essa questão da ditadura, veio tudo isso, né? Por isso que eu digo que eu sinto que é algo muito mais espiritual do que simplesmente a gente tentar explicar pela lógica, assim. Eu acho que tem algumas coisas. E aí, quando a gente estava pesquisando pesquisando não só para o acervo da Casa do Poeta, nós temos o maior centro de memória do sul do Brasil, com mais 10 mil documentos catalogados, quer dizer, é um acervo, como tu falasse, essas são as pérolas do Vale, na minha opinião, são grandes pérolas que têm que ser muito bem conservadas, é maior, inclusive, que o acervo da Casa do Mário Quintana, para vocês terem uma ideia, o acervo do Lindolfo. Sério? Tá? Seríssimo. Então, assim, e o Lindolfo, e daí nisso nós descobrimos uma coisa que eu achei muito interessante, que eu estou tentando resgatar agora, através de alguns trabalhos que depois a gente vai falar, de mestrado e doutorado que fazem sobre Lindolfo, e às vezes sobre a minha mãe, eu aqui também. E eles descobriram que tem a voz do meu pai gravada declamando o poema das crianças traídas no viaduto do Chá. Aonde que está isso? Está na Biblioteca Mário de Andrade, em São Paulo. Eles faziam um trabalho de gravar em áudio, na época a gente não tinha essa... Quer dizer, esse material você vai tentar resgatar para cá? Esse material nós já estamos tentando resgatar agora, porque a gente quer até para o filme, pensando depois no filme e tal, no cinema, né? Então, isso é até... Posso agora só fazer um link nisso? Claro. Muito interessante, a gente sempre quer falar só de coisas positivas, e o positivo é muito importante, e nem todo negativo é só negativo, às vezes o negativo é positivo também, o positivo é negativo, nem sempre tudo é 0 ou 100, né? Mas, por isso, eu friso de novo a importância do Centro de Memória Lindolfo Bell. Eu faço até um apelo aqui, aproveitando isso, né, já que a prefeitura se empenha tanto na Feira do Livro, se empenha em tantas coisas, então... pedir esse amor, essa atenção de novo especial ao Centro de Memória Lindolfo Bell, que é a coluna vertebral da Casa do Poeta, Roncalho. Sim. E eu não posso mais receber jornalistas, quaisquer que sejam, dizendo para mim que não tem acesso à informação do Lindolfo, sendo que há 10 anos nós temos um software de digitalização de documentos. Isso precisa ser realizado. Tá? E isso é um apelo que eu faço ao Poder Público de Timbó, dentro de tudo que eu agradeço, que nós doamos praticamente muitas coisas dessa casa, mais esse terreno. Eu gosto que as pessoas saibam disso, eu nunca fiz questão de falar isso. Aliás, deixa eu pegar uma carona, eu tive uma dificuldade para pesquisar, achei muito pobre o material que está ali. Justamente, e sendo que nós temos 10 mil documentos catalogados aqui no Centro de Memória, e temos o software, mas não temos pessoal, não temos pessoas que tenham tempo para fazer isso, porque são poucas pessoas que trabalham aqui. Então, por favor, o pessoal da cultura, de Timbó, prefeito, todo mundo, deem uma atenção ao Centro de Memória. A Casa do Poeta existe não só para receber, claro, para receber escolas, para continuar a catequese, óbvio, mas o Centro de Memória é uma referência nacional e ele tem que ser, como a gente diz, alimentado diariamente. Só para vocês terem uma ideia, o site da Casa do Poeta permanece desde a época que foi feito. Não houve um avanço. Então, eu falo isso com muito amor, porque eu amo isso aqui, eu quero que isso vá para frente, eu quero que o jornalista como tu chegasse aqui e dissesse, Rafa, eu achei tudo do Lindolfo na internet, via a Casa do Poeta, que esse é o objetivo da casa. Feita a reclamação, acabamos aqui. Porque é o seguinte, é pertinente que você fala, porque eu estava vendo algo, antes de nós começarmos a entrevista, de que para cá convergem pessoas que vêm buscar subsídios para os seus trabalhos. Para grandes coisas. Que levam Timbó. Do mestrado, pós-doutorado. Pós-doutorado. Veja só o que é isso. Jornalistas, né? de Vem pesquisar aqui de essa canais obra. Alternativos, sabe, Roncalho? Entendi. Tem canais alternativos e que hoje fazem muito sucesso, como é o teu, que é a internet, que esse é o lance hoje, entendeu? Eles têm que ter acesso a esse material. Foi para isso que a gente investiu. Não tenho dúvida. E isso é dinheiro público, gente. Nós investimos uma fortuna em equipamento aqui, em computador, em software, em um monte de coisa. Então eu cobro não só como a filha, eu cobro como cidadã. Entendi. E diga uma coisa, vamos voltar um pouquinho, falar um pouquinho dessa obra dele, assim. Você falou aqui que tem muito material. Quantos livros foram editados com as poesias do teu pai? Agora peguei pesado? Agora tu me pegasse. Olha, aí eu acho que a gente teria que falar com a Andressa, né? Mas, olha,
Eu acho, provavelmente, deve ter mais de 20 livros publicados. Mais de 20 livros publicados. Inclusive, vamos já pegar o gancho? Bom. Claro, eu não sei se tu soubeste, puxa, até se não, eu vou dar um jeito de conseguir um exemplar para ti, porque isso esgotou muito rápido. Em 2015, foram comemorados, né? A gente não fala bem como uma comemoração, mas enfim, foi relembrado os 50 anos da ditadura. E eu lancei com o Rubem Jardim, consegui um apoio da Pericó na época da Malve, e nós lançamos 50 anos de catequese poética. Foi um livro que eu fiquei muito feliz pela primeira vez de participar como produtora executiva, indo atrás da grana mesmo. Quem fez o livro na íntegra foi o Rubem Jardim. Palmas para ele, ficou maravilhoso. E quando nós pensamos em fazer um livro, eu falei assim, Rubens, vamos trazer alguns poemas do pai desconhecidos. Daí eu quero só te falar uma frase que eu achei isso tão fantástico. E vamos também, eu gostaria muito de ter um pouco de relação com esses outros membros da catequese poética, do qual o pai era o grande, digamos, era o ícone. Líder, assim, inspirativo. Mas tinham outros, claro. Mas tinham outros poetas maravilhosos, Luiz Carlos Matos, Rubem Jardim, Iracy Gentili, bom, enfim. E eu consegui então fazer esse livro. E nós conseguimos, o Rubens conseguiu. Então nós temos assim, a primeira parte do livro são as poesias do pai, muitas poesias até inéditas. Tem um poema que chama O Poema para o Alienado. O Poema para o Alienado. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês, isso é muito interessante. E esse poema é de 1966, se eu não me engano. E ele tem uma frase que diz assim: podemos ser próximos sem sermos anexos. Podemos ser próximos sem sermos anexos. Isso não é a definição do Facebook. Podemos ser próximos sem sermos Isso é a definição das redes sociais mesmo. Quer dizer, o Lindolfo não era só um poeta, era um profeta. Você sabe que em 2015 a revista Valeu, que nós editamos aqui em Timbó também. Maravilhoso, isso mesmo. Resgatou, eu tenho um exemplar de dezembro de 2015. Eu recebi esse exemplar lindo, com o desenho da Ornélia Jacobsen, a pintura maravilhosa. Com a carta para Elke, que está aqui. A carta para Elke. A carta para Elke. Bem legal. Linda essa matéria, eu agradeço. Então a revista captou naquele momento que você falou agora, quando se homenageou esses anos todos da Revolução, no caso, e da Revolução poética brasileira. E esse livro, 50 anos de catequese poética, infelizmente tá esgotado, eu estou tentando até fazer uma segunda edição, mas a gente conseguiu reunir, o Rubens conseguiu reunir textos dos poetas e escritores que ainda estão vivos sobre o Bel na época da ditadura. Então tem toda uma página atrás, uma parte atrás em preto, que é justamente a parte... E aí esses grandes escritores, enfim, falam sobre o que foi o Lindolfo naquele movimento. Então isso é um registro de memória muito importante também. Claro. Porque eu sempre falo o seguinte, a nossa memória hoje ela é audiovisual. O que vai ficar, né? Eu entendo assim, né? Eu acho que depois a gente vai ter uns chips desse tamanho com toda a memória humana, né? Provavelmente. E é meio isso, né? Então é muito importante quando a gente tem realmente esses arquivos audiovisuais, né, feitos. Claro. E dentro disso, eu queria só mostrar rapidinho para vocês, acho que posso mostrar aqui. Sim. Dessa câmera, que para as pessoas saberem o que eu acho importante. Sincretismo, a poesia da geração de 60, tá? Esse é do Pedro Lira, um escritor assim maravilhoso. O trabalho do teu pai tá aí dentro. Lindolfo Bel aqui dentro. Antologia poética, o Álvaro Alves de Faria e o Carlos Felipe Moisés, grandes também, paulistas, né? Maravilhosos também. Antologia poética da geração de 60, poesias de Lindolfo Bel. E o Luiz Roberto Guedes, que é organizador da Antologia Poética Paulistana Paixão por São Paulo. E esse ano, agora fizeram contato comigo um professor da USP, que inclusive ganhou o prêmio Jabuti e tal, também está fazendo uma antologia poética pela USP e vai sair de novo Lindolfo Bel. O teu pai era um cidadão paulistano, né? Eles tinham... Puxa, grande. É que foi um movimento realmente... Na verdade, tu vê, né? Ele não ficou muitos anos em São Paulo, se tu for pensar bem. Mas ele mantinha essa relação com São Paulo, mesmo não morando lá. Porque em 70 ele já abriu a Galeria Sua. E não perdia essa ligação com a sua cidade, com a sua terra, né? Timbó, Blumenau, né? Isso que eu queria falar antes. Isso é muito lindo. Que tu falasse uma coisa muito importante, João Carlos. Realmente, essa casa, toda vez, eu fico toda arrepiada quando eu tô aqui, né? Mas isso aqui é de arrepiar mesmo. Porque são as memórias, e quando eu leio as poesias do Lindolfo, é muito claro o portão que range, o girassol, né? O verde, né? Tudo, o gado, o lavrador. Tudo tem a ver com esse lugar, né?
tudo tem a ver com esse lugar. Verdade. Né? Então isso é intrínseco na poesia dele. Esse quarto aqui onde nós estamos, que agora não é mais um quarto, mas é uma das salas onde se encontrou o local ideal para o acervo, me chamou muita atenção aqui. Logo que eu entrei, eu vi figuras expoentes da cultura mundial. Uma foto do teu pai com Mário Quintana, com Cecília Meirelles e outros grandes nomes da literatura. Belchior, música. Belchior, a gente chamou a atenção do Belchior. Adélia Prado. E outros grandes ícones, né? Rubens Jardim também está ali. E isso aqui, o que representa para ti? Você consegue fazer a interligação de quando criança para esse momento agora, que virou a forma concreta de lembrança? Agora é o centro de memória mesmo. Agora E esse não é só visual, ele é físico. É verdade. Entendeu? Esse eu posso tocar ainda, apesar dele ser visual também, que são fotos. Agora me fale dessa ligação com esses expoentes. Ele conhecia muita gente, né? Conhecia muita gente. Não, e assim, eu digo, até brinco assim com as minhas filhas, né? Que eu quero deixar a mesma herança que os meus pais, que são os amigos. Ó, não se matem por nada de valor. Nada, que eu vou deixar são os meus amigos, tá? Maravilhoso. Não, porque eu acabei tendo muito contato, né? Na época que a gente inaugurou a Casa do Poeta, então isso já faz 15 anos, 15 né? A Casa do Poeta vai completar, a Andressa me falou agora, 15 anos. Eu até perco um pouco a noção do tempo às vezes. E eu, nesses 15 anos, eu acabei buscando essas pessoas por vários motivos, né? Me aproximando de algumas pessoas por vários motivos. Um deles foi o Belchior, eu tenho uma história engraçadíssima. Eu conheci o José Gomes Neto, é primo do Belchior. Um dia ele me contactou, ainda morava aqui em Timbó, nós fomos comer na Tapioca. E ele disse, Rafa, o Belchior quer musicar os poemas do teu pai. Nossa! E eu disse, puxa, que maravilha, José, mas que coisa fantástica e tal. E ele gostaria de te conhecer, te encontrar. Eu falei pra ele sobre a Casa do Poeta. A gente tinha recém-inaugurado a Casa do Poeta, fazia, eu acho, 2 anos e tal. E ele é uma figura que meu amigo até hoje, o primo dele é uma figura. E aí, acabou que nós fomos pra casa dele em Florianópolis e eu encontrei Belchior. E a minha filha tomou banho de piscina com Belchior. Foi uma emoção, com aquele bigode maravilhoso dele. Cada mergulho, meio litro de água saía. Enfim, tive um contato com o Belchior. No final, era um projeto que ia custar muito caro. Como a gente tinha a ideia de fazer a Praça do Poeta e outras coisas, então eu coloquei na gaveta, assim, eu disse, olha, um dia nós vamos fazer. Tu vê, essa história de um dia vamos fazer, infelizmente, o Belchior acabou nos deixando também, a gente não fez. Mas as coisas que tem que acontecer, as coisas Mas a obra dele desperta ainda muito interesse. Mas é o caso agora desse longa-metragem, é o caso desses estudos feitos aqui. E assim, ó, e não posso deixar de falar também, porque eu acho isso muito importante. Eu sou fã da escola, sou fã dos professores e mais fã ainda dos professores que trabalham a obra do meu pai, do Lindolfo. Não, eu falo de coração. Muitas escolas, assim como a Gilmara também, que faz esse trabalho. Nossa, né? Gilmara Goulart. Do grupo UNIDNT, ela até ficou Contadores brava que um dia eu falei que Timbó não fazia, ela me deu uma bronca no Facebook, depois eu disse, não, Gilmara, tirando você. Mas às vezes eu queria também que as pessoas entendessem, me perdoassem, porque é uma coisa quase instintiva de filha, né? Como o pai tem isso de defender os filhos também têm isso de defender os pais, né? Sim. Mas eu sempre falo no maior amor, tá? Todas as cobranças que eu falo é porque eu quero que as pessoas tenham acesso ao melhor possível do Lindolfo. E tenham acesso a tudo do Lindolfo. Enfim, então muitas escolas também que fazem, sabe? Por exemplo, a Albert Stein em Blumenau, então fez desdobramento das poesias do Lindolfo, então fez um tapete pela escola todinho com trechos da poesia, as crianças pintaram e fizeram. Então tem muitas escolas hoje que estão trabalhando. E aí a gente vai entrar depois no outro papo ali de palestra e coisa que é justamente... Exatamente. Só para fechar esse bloco... Tu és filha da Elke Bell, Erin Bell, e do Lindolfo Bell. Ela, uma escultora, uma artista renomada, aliás, o trabalho dela é muito bacana. Eu os conheci quando jovem ainda. Saiu um mestrado sobre ela, um doutorado sobre ela. Veja só. Quem é que tu puxou mais dos dois? Ou você é uma simbiose dos dois? É mais ou menos isso? Bem tu te sentes... Eu me sinto totalmente essa mistura geral, né? Sabes que inclusive eu tô pintando agora, trabalhando com
Tu tens esse veio artístico também? Eu gosto muito dessa palavra projeção, projetar, né? Projetar coisas, eu gosto de projetar. Então a voz é uma forma de projeção, né? Então eu trabalho muito essa questão da oralidade, eu acho que eu herdei muito isso do meu pai. Tenho paixão por esse lado e agora estou descobrindo aos poucos, mas isso sem nenhum tipo de pretensão, tá? Pelo amor de Deus. Mas no meu próprio caminho pintar e trabalho com, chama holografia. Holografia. Que é a projeção da imagem com luz. Isso se faz hoje de forma digital, Sim. Que a gente conhece bem, mas eu descobri que a holografia foi inventada em 1600 e pouco. E não tinha digital, e eu falei, se eles fizerem em 1600, eu também vou fazer. E aí eu comecei então a trabalhar com espelho e vidro em diagonal e fazendo meus próprios stencils, pintando, recortando, trabalhando. Já está fazendo isso? Já estou fazendo como pesquisa. Quem sabe um dia até possa vir a público tal, né? Mas são pesquisas interiores minhas, assim. Você tenta resgatar um pouco dos dois? Eu acho que a arte é uma questão de necessidade, tá? A arte, ela é uma questão fisiológica. Quem é artista tem uma necessidade. Sim. Isso não é nem por carência, ou para chamar atenção, ou para que as pessoas aplaudam. Não. É uma necessidade de colocar para fora algo que está aqui dentro. Pesa sobre essa decisão sua de vir a ser uma artista lá na frente o nome do pai e da mãe? Pesa? Hoje não. Não? Sabe, Roncalho? Você tira de letra tanto isso? Tanto que, bom, gente, eu já sou uma senhora, eu vou fazer 46 anos e eu passei praticamente a minha vida inteira. Eu fiz comunicação na televisão, acabei não atuando na área. Já atuei, mas eu já trabalhei com cinema, trabalhei com televisão, trabalhei com música, posso dizer até trabalho com música, trabalho com literatura, trabalho com artes visuais, com artes plásticas, então isso tá dentro de mim, né? Eu vim com isso tudo. Muito eu bom. Gosto disso tudo. Então tá. A gente vai fazer uma paradinha aqui e já vamos continuar com essa entrevista com a Rafaela Bell. A gente está vivendo um momento importante para, de certa forma, trazer de volta e dar um espaço que eu acho que merece, é muito pouco ainda, mas merece demais, né? O nosso poeta, Lindolf Bell. No momento em que Timbó realiza a sua feira do livro, que é um negócio marcante, eu gostaria então de aproveitar a oportunidade de novo de convidá-los a visitar o nosso pavilhão de eventos nesse final de semana, porque está rolando ali essa feira do livro, que é muito bacana. E, enfim, quando a gente fala em livro em Timbó, não dá de forma nenhuma desassociar do nome do nosso poeta maior, o Lindolf Bell. Meus amigos, eu queria fazer aqui também um chamamento especial às pessoas do município de Timbó. Nós temos aqui em Timbó hoje um trabalho muito importante realizado com o tratamento do lixo. É uma das poucas cidades no Brasil que direciona todo o lixo que coleta para um tratamento adequado. Sendo assim, a nossa reciclagem, que atende todos os bairros, inclusive a área rural, tem que ser levada a sério. Eu, outro dia, perguntando ao pessoal do SAMAI se as pessoas têm se comportado condignamente, diz assim, olha, você sabe que nos bairros e no interior, o pessoal é muito mais fiel à ideia da separação do que em algum prédio. Então fica aqui meu puxão de orelhas pro pessoal de condomínios aí. Vamos dar uma caprichada, pessoal. Separar o lixo corretamente para que ele possa ser aproveitado lá na frente. Faça isso, o SAMAI agradece. Timbó é uma cidade para todos. Instituto Vidas. Excelência em qualidade, levando a saúde para mais perto de você. Horn Auto Center. Seu carro é seu patrimônio. Cuide dele com quem entende do assunto. Gluck Contabilidade, dinamismo e experiência. Uma das mais competentes equipes de contabilistas da região. Marconcini, cuidando de você. Em tempos de crise, jamais abra mão do seguro contra terceiros. Autoescola Rainha do Médio Vale. A vida no trânsito começa aqui, a estrutura mais completa da região. Sacolão JK, boa procedência e muita qualidade em frutas e verduras. The Flash, precisou? É urgente? Chame The Flash, entrega com rapidez e segurança. Unifique, a tecnologia nos conecta, conecte-se já. Nós estamos voltando com a entrevista com a Rafaela Bell, lembrando aqui
Timbó tem uma feira do livro, por isso a gente associou os temas. E também lembrando que agora em dezembro nós vamos ter o registro da passagem dos 20 anos da morte do Lindolfo. Quero fazer um depoimento aqui, bem pouquinho antes do Lindolfo falecer. A gente bateu um papo bem legal no estacionamento do supermercado Schitz. Ele estava fazendo compras para uma festinha aqui até a noite e acabou no outro dia não amanhecendo, digamos assim. Mas, enfim, eu tenho uma história, uma memória, uma lembrança muito boa do Lindolfo. E hoje estou com a filha dele, a Rafaela, que é um doce de pessoa que a gente aprendeu a gostar também, exatamente por essa forma dela manter viva essa chama. Porque, afinal de contas, é um trabalho que precisa estar, como ela cobrou antes, muito presente, muito atualizado, porque esse é o risco de se perder ao longo da história detalhes importantes de uma obra tão bem feita no passado. Então, falando disso, queria pegar um gancho para te perguntar, como é que você mantém viva essa chama? Como é que você mantém viva essa história? E eu tenho certeza que a gente não está falando só do teu pai, está falando da tua mãe também, uma outra grande artista. Sim. Como é que você faz? Primeiro eu quero dizer que eu amo essa palavra chama, é uma das palavras que eu trabalho nas minhas palestras. Por quê? Porque chama é uma combustão química. E pela neurociência, tem um filme que eu acho muito interessante, já que a gente está falando de coisas interessantes, na internet pode assistir, qualquer um pode assistir, que chama Quem Somos Nós? Quem somos sobre neurociência e física quântica. E ele fala exatamente que o tempo todo, por exemplo, nós estamos aqui agora, o tempo todo estão acontecendo combustões químicas dentro do nosso organismo, né? Até brinquei que as pessoas estão sempre muito doentes, né? Por quê? Porque elas não se tocam. As pessoas não se tocam, a gente não sabe como nós Um abraço é a coisa mais rara do mundo. Não, mas ela se tocar, ela se autotocar. Por quê? Tá. Porque o toque, para tu saber o que é o teu corpo, a gente não sabe o que é o corpo da gente. Às vezes tu tens um caroço, quando tu pões a mão tu percebes. Então tu sabes que alguma coisa está errada. Eu queria fazer uma campanha, se toque. Se toque. Todo sentido. Todo sentido. No sentido literal aí, no caso. Toque o seu corpo. Bom, e aí a chama, na definição dicionária, é aquilo que nos acende. Então, toda vez que a gente chama o Lindolfo Bell, a gente está mantendo acesa essa chama. E como é que a gente chama o Lindolfo? E nem sempre sou eu que chamo, às vezes são outras pessoas que chamam. Então, ele está aqui. Através de palestras. Foi um canal que eu encontrei, sabe, Roncalho? Assim, muito democrático, de novo, porque a gente não cobra. É claro que quando a escola... Você dá palestra sem cobrar. Eu dou palestra sem cobrar. Claro que... E quem é que compra esse produto? As escolas. As escolas. As escolas, bacana. Senai, Senac, Sesc, né? Sistema S e escolas públicas, principalmente. Não tem nada contra fazer escolas particulares, que para mim tudo é acessível a todos. Mas, como são escolas públicas, a gente sabe da situação muito difícil, então a gente normalmente não cobra. Claro que quando a escola pode dar uma ajuda de gasolina, uma coisa... Você aceita? A gente aceita. Mas normalmente eu faço. Ano passado eu fiz 19 palestras, e o foco é o Lindolfo Bell, né? Por quê? Porque ainda há essa carência de material. E o Lindolfo hoje é matéria obrigatória de vestibular, meus amores. Então, temos que incentivar o Lindolfo nas escolas, se as pessoas que quiserem ver no vestibular. Eu comecei, Roncalho, assim, totalmente despretensiosamente fazendo e continuo assim, sem pretensão. Eu sou uma pessoa muito simples também nas coisas. Eu tinha uma necessidade, eu comecei a perceber que as pessoas tinham necessidade de saber um pouco mais do Lindolfo. Então eu disse, vamos lá, vamos falar do Lindolfo. Como eu tenho alguns materiais que já foram feitos, audiovisuais e tal, e hoje essa geração, somente os adolescentes, né, que... e é muito lindo, eu trabalho, a Fernando Osterman, por exemplo, é uma escola que eu já faço palestra há 2, 3 anos, né, e tu percebe a diferença dos alunos, da consciência dos alunos, do respeito que eles têm, é uma coisa impressionante. Quando a gente trabalha a cultura dentro da sala de aula, é uma mudança de comportamento, assim, do Você ser está dizendo humano. que essas crianças são todas afim de conhecer um pouco mais, de aprender. É outro tipo de comportamento. Ninguém fala, as pessoas respeitam, mas não é uma coisa obrigatória, é natural. E isso é muito lindo. Isso foi uma coisa que... E eu percebi uma outra coisa. Essas obrigatoriedades ainda do ensino escolar, tá? Que não sou eu que vou levantar essa bandeira, mas enfim, são muito chatas no geral. Eu estava olhando, por exemplo, olha coisas interessantes. Primeiro,
Nos Estados Unidos trocaram o castigo das escolas por meditação. Na Alemanha e na Nova Zelândia, hoje tu já pode, e vai alguns países já nórdicos aí, mais desenvolvidos, tu escolhe a tua grade. Se tu não quiser fazer matemática, porque tu não és de exatas, tu não fazes. Claro. Então, isso, nós ainda estamos num sistema muito chato, que a pessoa tem que ficar 45 minutos ouvindo. Então ela não tá ali. Ela tá ouvindo porque ela tem que passar de ano, mas ela não tá ali. Quando chega uma pessoa de fora, eu não estou falando só eu, qualquer movimento de fora, seja literário, seja de música, ou seja que essas escolas trabalham, tem algumas escolas do Blumenau que fazem as semanas de arte. Sim. Então é muito legal, porque às vezes elas levam músicos, às vezes escritores, às vezes poetas. E tem que ser assim, né? E esses 40 minutos, eu cheguei com o Calho a fazer palestra em 2 aulas, eles não me deixam embora. Eles tinham recreio, eles perderam o recreio para ficar vendo a palestra. Eu fiquei chocada quase com isso. Eu fiquei chocada, porque eu não imaginava, eu pensei, não, daqui a pouco já querem que eu vá embora. Que legal, né? Então eles têm essa necessidade do diferente, eles têm essa necessidade do diferente. Tem que ser revisto tudo isso. E hoje, com tudo isso que eles têm, de possibilidade na internet, de tudo, tu ficar fazendo aquela mesma coisinha, o cara não aguenta, né? Então é muito legal, porque eu tenho essa abertura para entrar nas escolas, então eu comecei. Eu faço Lindolfo e Elke, o foco normalmente é Lindolfo, mas quando algumas escolas estão trabalhando, eu já incluo a Elke. E aí eu projetei então uma palestra que chama Novas Formas de Projeção da Palavra. Porque antigamente a gente se olhava, depois a gente se ouvia. E hoje a gente se lê, a gente se imprime. Então a palavra mudou de forma. Totalmente. Tá? E aí volto de novo para a oralidade. Porque tu tens que pensar na arte sempre na questão do sentido. Não sempre, cada um pode pensar no que quiser. Isso é tudo bobagem, tá? Isso é como eu sinto. É que a gente, né, é o eu, né? Mas enfim, então, quando, por exemplo, o Lindolfo, na palavra que era visual, colocou o sentido auditivo, ela mudou de forma. Claro. Então, então, hoje, por exemplo, tu tens, de repente, tu vais lá num site e clica uma poesia do Lindolfo, porque tem muita gente tem muitos sites de pessoas que trabalham a poesia do meu pai. Então o cara já coloca o audiovisual, sim, mais o som, mais a música. Então tu imagina, tu estás trabalhando com quase todos os sentidos, talvez só não do paladar. É verdade. Mas entendeu? Então isso tudo, quando tu vais agregando, faz com que essa palavra vá mudando de forma, né? Quer dizer, uma das formas então de manter vivo é toda essa história, essa trabalho. trajetória, trabalhando em cima disso, indo às escolas. Me diga uma coisa, menor que meu sonho eu não posso ser. Essa frase é emblemática, né? Essa frase, você intitularia toda a obra do teu pai com essa frase? Não. Não? Não, e eu até foi ótimo que tu tocasse nesse assunto. Tá, eu quero só te concluir rapidinho do anterior, só pra eu não esquecer. Você promete bem rapidinho? Não, eu prometo rapidinho. Não, porque eu tenho um projeto também, Arte ao Cubo, eu quero citar, porque é de Timbó, minha amiga Ornélia Jacobsen. E nós grande artista também, né? Onde a gente fala de poesia, música e literatura. O Márcio Fun, que é meu marido, música, e a Ornella. E a gente faz isso nas escolas também, tá? E a gente está disponível para isso. É só fazer contato conosco e a gente ajuda. Muito bom. Tá. Então vamos lá, volta. O que tu tinhas perguntado? A questão da frase. Da frase. Então, olha só, gente. Ótimo esse momento de esclarecimento. Era o que eu tava precisando disso. Eu recebi uma coisa muito chata de um cara que também é muito chato, chama Cacau Menezes. Que engraçado, né? Porque ele trabalha para a NSC, que esse ano vai fazer um documentário sobre o Lindolfo. É um programa que já fez, inclusive, Santa Catarina ensina também. E eu acho isso muito desagradável. E ele fez um link com o jornalista ali de Blumenau, como é que é o nome? Meu Deus, eu não queria errar isso, mas agora eu vou esquecer. Enfim, os dois se juntaram para dizer que essa frase não é do Lindolfo Bell, é do Fernando Pessoa. Fizeram um link via Diário Catarinense, achei super chato, mas enfim. Bom, o que eu quero dizer é o seguinte, Lindolfo Bell nunca negou o seu amor por Fernando Pessoa. E nós, na vida, temos milhões de fontes de inspirações a todo instante. Não foi meu pai que elegeu essa frase como a frase do Lindolfo. Foram as pessoas que elegeram dentro de um poema enorme chamado Poema do Andarilho. Tá? Então, se só uma pessoa no mundo pudesse usar uma frase... Pois é. Gente, peraí, se ele tivesse pego o poema na íntegra e copiado, isso é plágio. Agora, você usar uma frase que nem é exatamente essa, porque em português é diferente, sim, né? Não posso ser menor que o meu sonho, sei lá. Deve ser. Enfim, mas assim, né? Menor que o meu sonho. Então,
você usar. Então isso não tem nada a ver com plágio. Isso foi uma inspiração. Inclusive, meu pai, em vários livros foram publicados, homenageia Fernando Pessoa, como homenageia Cruz e Souza, como homenageia, mas foi tão desagradável que eu recebi esses dias ainda isso. Então quer dizer que a Carl Menezes, tanta coisa importante para falar do Lindolfo, inclusive a própria empresa que tu trabalha fazendo programa sobre ele. Então vamos focar em coisas positivas, né? Então a frase é do Lindolfo, sim, dentro desse contexto. Por quê? Porque ela foi publicada pela editora Masao Ono na época, que era uma das editoras mais importantes de São Paulo, e com certeza, se fosse um plágio, não teria sido publicado, né? Qual a frase, então, que você elegeria? O ser humano não é ilha, mas partilha. O ser humano não é ilha, mas partilha. Podemos ser próximos sem sermos anexos. Meu coração tem a forma redonda da esperança. Então tem milhões de frases maravilhosas. Tua solidão é a solidão do mundo, alegra-te. Bah, tem coisa muito linda. Né? É por quê? Porque o menor que meu sonho virou uma frase, digamos assim, quase até mais comercial, porque nós fizemos a coleção da Malve. Aliás, isso é outra coisa linda. Fizemos uma coleção que não foi do menor que meu sonho, mas tinha a ver com sonho, que era se não for sonho, não vale a pena viver, pois de sonho em sonho aprende-se a ser. Também é do Lindolfo. Isso, nós vendemos 1 milhão de pijaminhas da Malve. Nossa, que legal. 1 milhão. Rafaela, me diga uma coisa. Ainda vende o produto, a obra do teu pai ainda vende? Esse é uma questão assim bem complicada pra gente, né? Porque assim, tudo praticamente que eu faço do Lindolfo, eu ou banco via projeto, né? Sim. Ou eu tenho um outro apoiador. Então assim, pra vocês terem uma ideia, eu não ganho 1 centavo com nada disso. Claro, uma vez ou outra... Ninguém ganha? Não, porque assim, ó, por exemplo, eu fiz os 50 anos de catequese poética. Eu não tive uma editora me bancando e tal, foi um projeto que partiu da gente, meu e do Rubens. Então quem bancou foi a Pericó. Sim. Eu não vou pedir dinheiro para a Pericó para pagar meu trabalho, então eu paguei o livro. Entendi. Entendeu? Então, claro, ganhei alguns exemplares, vendi alguns exemplares, outros a maioria doei e tal, mas enfim. Mas normalmente, agora claro, quando é uma Malve, aí sim. Tem direitos autorais, tudo bonitinho, contrato tudo bonitinho. Mas isso é uma coisa rara de acontecer, né? Eu tenho um projeto que chama Arte para Usar, no meu Facebook. Arte para Usar. Arte para Usar. E aí eu faço coleções esporádicas de camisetas. Vendi bastante ano passado, muito camiseta do Lindolfo, foi muito legal. Mas só que eu faço um trabalho corpo a corpo. Então no final eu também não ganho, porque eu imprimo a camiseta em Timbó, vou entregar na casa do pessoa, já acabou meu lucro. Mas eu faço como catequese. Aqui na Casa do Poeta se vende a obra dele? Na Casa do Poeta se vende livros, tá? Nós temos os melhores poemas, tá? Preços bem acessíveis, inclusive. Por exemplo, os melhores poemas que o Péricles Prade fez com a editora Global, R$45, poxa, tá super acessível, um livraço. Alguma coisa de camiseta, quando eu não faço, normalmente eles também não fazem. E adesivos com poesia, né? Rafaela, me diga uma coisa. É possível ainda encontrar algo inédito da obra do teu pai e da tua mãe também, a Elke? Vocês ainda estão fuçando literalmente nesse... Sim, esse tipo esse baú, né? Esse baú, essa caixa de Pandora. Isso não acaba nunca, né? E desde coisas assim como histórias que alguma pessoa vem contar deles, né, que também são essas memórias, assim como teu pai, quando eu tinha, sei lá, 30 anos, um dia foi jantar na minha casa e escreveu num papel aqui. Ó, vocês terem uma ideia, é outra história linda, que é tanta coisa, gente, que às vezes eu não lembro tudo, mas eu tô toda arrepiada. Esse tempo eu tava na casa de um amigo meu, nada a ver, um amigo meu que é artista, nada a ver não, tudo a ver, artista plástico e tal, mas assim, tinha um amigo dele que não tinha nada a ver com arte, com nada. E quando ele descobriu que eu era filho do Lindolfo, ele disse assim, espera aqui que eu vou até na minha casa e eu já volto. Eu disse, mas o que tu estás fazendo? Espera aqui. Pois ele me trouxe um convite de casamento dos pais dele, de 1977. Nossa. E o meu pai deu para eles, dizendo, vocês podem usar essa minha frase que eles queriam usar no convite de casamento, está, olhei em teus olhos e disse, eis a minha morada. Que foi o pedido de casamento que meu pai fez para minha mãe. Ele deu de presente para eles o convite de casamento impresso com essa frase. Legal. E os pais dele tinham guardado até hoje no álbum de casamento. E esse menino foi levar isso na minha mão, assim, como se eu estivesse pegando a energia do meu pai, sabe? Isso. Então todas essas memórias vão se cruzando em caminhos que eu nem sei te explicar, Roncalho, que não existe uma lógica, entende? Mas de repente, pode surgir alguma coisa ainda não publicada? Sim,
Tanto que esse O Poema para o Alienar, várias coisas, tá, até podem ter sido publicados mais tempo lá atrás, mas tem muita coisa inédita. Tem, por exemplo, peças de teatro. Aqui na Casa do Poeta, no Centro de Memória, estão arquivados algumas peças de teatro que ele escreveu. E, o teatro, por exemplo, foi talvez uma das únicas linguagens, porque, música tinha os assustos. Sim. Soubesse até do... Como é que é o nome do... Pelo amor de Deus, a minha memória. Como é que é o nome dele? Ali de Indaial, que tinha a banda Os Assus. Ai, gente, agora me deu branco. Me perdoa. Não, mas isso acontece. Mas deu branco. Mas se vocês forem no YouTube e clicar Os Assus, tá? Era uma banda, na época, uma viagem bem alternativos. E daí tá uma música que chama Indaiá, se eu não me engano. Que o meu pai fez pra Indaial. E eles musicaram. E tá no YouTube. Tá musicado. Então vamos lá. Musicado foi, audiovisual foi, oral foi. Quer dizer, praticamente todas as linguagens, né, já foram concretizadas com a obra. Falta talvez o teatro. O teatro a gente achou 2, 3 peças que não tem muita coisa, mas são peças bem interessantes. Quer dizer, tem coisa ainda aparecendo. Tem sempre coisa aparecendo, Antes de nós fecharmos mais um bloco, eu queria saber de ti. Você falou que ele se inspirou em algumas pessoas, na mãe dele, na sua avó, no caso, na Amália, em alguns professores aqui, o Gerindo Bussi foi quem me incentivou muito. Isso. E esses poetas, além do Fernando Pessoa, mais algum assim que ele se inspirava? Sim. Bom, eu acho que ele tinha uma ligação assim com que o teatro russo, ele tem essa questão muito da oralidade. Então, Mayakovsky e Stanislavski foram os grandes ídolos assim dele nessa questão da oralidade. Agora, poetas, Cruz e Souza, ele inclusive fez um livro em homenagem ao Cruz e Souza, que é um poeta catarinense. Que tinha essa questão também dos escravos, né? Sim, que é essa questão da liberdade, né? Que tem a ver com a ditadura, liberdade, né? Quer dizer, Lindolfo tinha uma função de porta-estandarte mesmo nessa revolução. Né? Falando pró-liberdade. Né? E por mais que a gente pense, né, que a gente hoje está vivendo livre, vamos analisar um pouco isso, né? Por que essa ligação com a Rússia? Porque isso é genealógico. É mesmo? Meu pai era descendente de russo mesmo, né? Ele gostava de aparecer com roupa caracterizada. Ele se caracterizava, inclusive. Porque ele tinha uma ligação. O que vocês eram obrigados a ler quando crianças? Nunca me obrigou a nada, meu pai. Isso eu acho que foi uma das coisas mais lindas do meu pai e da minha mãe. Por isso que eu digo que é tão natural para mim, sabe? E isso eu já coloquei até várias vezes, falei. Mas, ou seja, tinha livro de monte. Tinha livro de monte. Meu pai lia revistinha em quadrinho também, lia Mônica, Cebolinha, Cascão, Tio Patinhas, lia Bíblia, lia o que tinha palavras, ele lia. Agora, nunca nos obrigou a nada. Eu vou te confessar uma coisa, eu gosto de ler, tive meus períodos assim de muitas leituras. Hoje eu sou mais audiovisual, então eu estudo neurociência, física quântica, essas coisas mais pela internet. Mas eu tenho as minhas filhas, por exemplo, leem pra caramba. Todo mundo fala uma geração que não lê. Não, tem uma coisa errada, porque minhas filhas leem. Agora, eu, por exemplo, fui muito mais paciente com as minhas filhas que meus pais comigo. Eu lia para as minhas filhas quando elas eram pequenas. O que você passa para tuas filhas do teu pai, do poeta Lindolfo? Tudo, elas vivem tudo. Elas são completamente apaixonadas pela obra. A minha filha agora mais nova, a Luísa, está com 19, descobriu Lindolfo, me liga para declamar Lindolfo Bell. Nossa, que assim, legal. Coisas que eu fazia, essa repetição. A Isadora está morando na Holanda agora. Mas todas elas têm uma ligação incrível, tanto com artes plásticas como com literatura. Então eu volto para a questão, o que eles te obrigavam a ler? Não, eles não me obrigavam a ler. E era natural, por quê? Porque aí eu ia no evento, ouvia ele declamando. Sim. Aí eu ia na feira do livro e eu lia o livro. Então, como tu falasse para as pessoas irem levar os filhos, eu acredito muito nessa questão da arte educação. Eu amo trabalhar com criança. Eu cheguei a dar palestra para crianças de 3, 4 anos de idade, assim, fazer música é uma coisa muito comovente, porque é a coisa mais espontânea, né? Então, eu acho o seguinte, quando tem acesso, existe doce partilha. O acesso é o caminho do compartilhar. Rafaela, tá, você fala do teu pai. Se falássemos um pouco da tua mãe, o que representa esse nome Hering na família?
O Roncalho faz umas perguntas que ele me quebra. Até porque... Na verdade, o sobrenome para mim... É muito forte na região. Mas uma coisa é camiseta, outra coisa é escultura, né? Então, assim, isso é uma questão muito interessante. Se a gente for analisar assim, nas entrelinhas mesmo. Por quê? Eu vou contar uma coisa para vocês que isso também é uma coisa que eu não tenho falado muito, porque eu estou escrevendo um livro que chama Memórias Póstumas Antecipadas. Como é que é? Memórias Póstumas Antecipadas. Estou antecipando Que memórias título, que já foram. Parece que o teu pai te inspirou. Provavelmente. Ele sempre me inspira, minha mãe também. Mas por quê? Olha só que interessante. Eu fui descobrir coisas muito interessantes, como, por exemplo, que Timbó, não sei se todo mundo sabe disso, que Timbó teve a primeira sede do Partido Nacional Socialista Alemão do Hitler foi em Timbó, né? Não, isso é uma coisa muito louca, né? E tu imagina o seguinte, a família Hering trabalhava para... vou levar um tiro. Vamos lá. Mas não, isso é história, tá? É que eu tô abrindo essa caixa, esse baú, foi uma coisa muito complicada até para mim, mas eu queria entender um pouco melhor a história da família Hering. Então, realmente, as empresas em Blumenau, isso não sou eu que estou dizendo, vocês podem procurar na internet, tem vários trabalhos de mestrado e doutorado de uma alemã, tá? É muito interessante, tá? E que fala de todas as empresas que colaboraram com o Partido Nacional Socialista, diversas áreas, empresas que cresceram financeiramente 60%, 70% na época das guerras, enfim, e uma delas foi a Hering. Não vou entrar tanto em detalhes aqui. Então, tu imagina que loucura. A Elke Hering casa com um cara que fala contra a ditadura. Quem apoiou a ditadura foi quem apoiava o nazismo, né, na época. Então, o que acontecia? Tu imagina a situação que a minha mãe viveu, cara. Porque o Lindolfo era odiado pela minha família. Ele era um perigo para minha família. E a minha mãe era um perigo para o movimento da catequese, porque ela podia ser uma observadora. Entendi. Para entregar as pessoas para a família. Uau! Pois é. Então, quando eu descobri isso, Roncalho, tudo assim foi ao exponencial o meu respeito pelos meus pais. Porque eles viveram uma coisa muito dura, que envolvia um grande amor que eles sentiam pelo outro, e eu acredito que se não fosse a arte, eles não teriam sobrevivido, essa relação não teria sobrevivido. Olha só. Isso é uma questão muito delicada. Então, voltando à tua pergunta, eu tenho uma frase que eu vou usar que era da minha mãe para definir. Não sei se ser uma Hering é uma bênção ou uma maldição. Rafaela, me diga uma coisa. Os teus pais carregavam essa pecha, assim, pô, os caras eram loucos, viviam loucamente. O que isso traz para ti? Te dá orgulho desse jeito de viver, de encarar a vida, de enfrentar as situações? Total, porque eles eram livres, né? Eu acho que o que a gente mais corre atrás na vida? Por que a gente quer ter dinheiro? Porque a gente acha que dinheiro dá liberdade pra gente. Por isso que a gente corre atrás de dinheiro. No fundo, a gente não quer dinheiro, a gente quer liberdade. Dinheiro eles não tinham, mas eles tinham liberdade, então eles tinham. Esse era o ouro deles, a liberdade. É o que eu digo, quando eu tô aqui falando esse monte de coisa, é porque eu sou livre, por isso eu falo, porque senão as pessoas nem falam desse assunto. Tem gente que já bateu o telefone na minha cara quando eu quis informações sobre esse assunto. Porque as pessoas não são livres ainda, entendeu? Eu me sinto um ser livre, graças aos meus pais e graças ao que eu conquistei essa liberdade. Mas a maioria das pessoas não é. Então eu acho que tu imagina, isso eu tô falando em 2018. Agora tu imagina, gente, em 1945 acabou a Segunda Guerra. Depois nós tivemos a ditadura em 60 e pouco, que durou até os anos 80. Começo dos anos 80 as pessoas não têm noção. Elas acham que assim, foi tudo assim. Por quê? Porque a história não é contada. Tanto a história não é contada que as coisas se repetem, como eu estava falando do Partido Nazista. Hoje tu entra em fóruns aqui de neonazistas pelo Vale, tu fica chocado. Adolescentes. Entendeu? Por quê? Porque essa história não é contada. Muito bom. Nós estamos encerrando esse bloco. Voltaremos ainda com mais um trechinho aqui da entrevista com a Rafaela Bell, falando aqui de coisas tão interessantes da sua família, desse legado deixado pelos artistas Elke Hering Bell e o Lindolf Bell. Ela é uma escultora muito renomada também, muito respeitada exatamente pela qualidade da sua arte, e ele pelas poesias marcantes, pelo que ele fez em favor da cultura, representando o Brasil, inclusive em outros países, uma coisa realmente memorável. Então, daqui a pouquinho a gente volta com a última parte. Queria lembrar a vocês
de que nesse final de semana nós temos um evento muito importante ocorrendo aqui em Timbó, que é a Feira do Livro. Queria conclamar vocês todos a visitarem, vale a pena. Timbó é uma cidade muito especial, que tem uma qualidade de vida exuberante. Nós temos áreas incríveis, eu cito sempre o Morro Azul, o Jardim Botânico, mas o nosso próprio centro está tão legal, nossas praças do centro são amplos espaços, as ciclovias estão boas para você pedalar por aí, curtir um pouco de saúde, caminhar. Mas não esqueçam, todos os caminhos nesse final de semana nos levam ao pavilhão. E lá tem uma feira do livro monumental. Leve as crianças, despertem nelas o interesse pela leitura, historinhas incríveis do Pequeno Príncipe, que é hoje homenageado. Não esqueçam desse detalhe. Timbó é uma cidade para todos. Dalfovo, arroz tem que ser Dalfovo, tradição e qualidade na sua mesa. Calhas Timbó, tecnologia e muita qualidade. Medical Core. Cuide bem de quem bate por você. Excelência em cardiologia. Lojas Hart, a família do Médio Vale já conhece. 9 décadas de tradição e história. HC Brasil. Moda vibrante, confortável e atual para o dia a dia e ocasiões especiais. Pilates Estúdio Terapia. Faça Pilates para todas as idades. Promoção de saúde para corpo e mente. Aqua Fitness. As técnicas da natação com quem entende do assunto. Matrículas abertas. Foto Centenário. Para você guardar com carinho grandes momentos. Meus amigos, estamos voltando com a última parte dessa entrevista legal com a Rafaela Bell. Eu deixei claro já nas outras intervenções de que esse programa hoje, ele, de certa forma, ele faz essa ponte da Feira do Livro de Timbó, que está ocorrendo, ao nosso poeta maior, que é o Lindolf Bell. Nascido em Timbó, é o expoente da poesia da nossa região, não só de Timbó. Ele roubou a cena em todo o Vale do Itajaí, Santa Catarina, o Brasil. E a Rafaela conta aqui coisas bastante interessantes da vida do casal Elke Ehring Bell e o Lindolf Bell, da vida deles, dessa coisa da liberdade, né, que é tão importante. Eu também refuto como a liberdade, a coisa mais importante da vida. Para mim, a liberdade soa como o ar que se respira e qualquer interferência nesse sentido me incomoda também. Bom, um detalhe importante. Antes de nós fecharmos com poesia essa nossa entrevista de hoje, tem um momento muito especial em que o Bell, fora do Brasil, vai a Cuba e ele consegue, não se sabe como, adentrar a um presídio, e lá tinham acima de 4.000 presos políticos, e ele deixa irromper a sua poesia num ambiente hostil ao Fidel na época, né? E ele encarou a parada lá. Me conta um pouquinho disso, para a gente levar para o encerramento da nossa entrevista. Isso foi o Festival Internacional de Poesia de Cuba, que é assim, até meio antagônico, né? Um país como Cuba, daí fazer um Festival Internacional de Poesia. Inclusive, nesse festival estava o José Saramago, que depois foi Prêmio Nobel de Literatura. Junto com o pai estava Haroldo de Campos, que é o maior poeta concretista do Brasil. Alguns artistas, como Arthur Moreira Lima, foram convidados pelo Ministério da Cultura do Brasil. Foram 2 poetas convidados, o Lindolf e o Haroldo de Campos nesse. Bom, e aí como é que eles chegaram? Porque os próprios organizadores do festival diziam, um poeta, a poetisa da Inglaterra vai declamar lá naquele bairro, outro numa escola e tal. E o Lindolf foi escalado para ir justamente numa prisão com mais de 4.000 presos políticos. E ele me contou que foi o silêncio mais gritante da vida dele, porque foi num refeitório, fizeram um palanque,
ele tinha um oficial do Fidel Castro atrás dele o tempo todo, para não falar contra o governo, né? E vocês podem imaginar. E ele declamou o poema das Crianças Traídas, que inclusive, vou falar rapidinho disso, esse poema das Crianças Traídas saiu num filme também, que chama... Filhos do Sol, alguma coisa assim. Sim. Que é também eles declamam um poema nesse filme, tá? Porque ele fala justamente dessa questão da ditadura. Bom, declamou a poesia, daí ele foi ovacionado, aplaudiram. Quando ele estava indo embora, um preso bateu nas costas dele e disse: poeta, podes me dar teu endereço no Brasil? Porque eu escrevo poesias e eu gostaria de te mandar uma poesia. E meu pai, todo emocionado, passou o endereço da Galeria Sul. Era um autógrafo. Não, nem foi autógrafo, ele pediu o endereço. Era uma espécie. E dito e feito, 3 meses depois que meu pai voltou, ele recebeu essa carta desse preso, em que ele dizia apenas isso: caro poeta, escrevo para agradecer-lhe, pois em 10 anos de cárcere eu tive meu primeiro momento de liberdade quando lhe ouvi declamar. Nossa! Isso é liberdade. Então a palavra liberta. O que tu lembras? Qual é a tua poesia preferida? Qual é aquela que vem primeiro, Rafaela? Eu sei que são tantas. São muitas, mas tem uma em especial... Talvez porque eu tenho essa ligação, eu tenho só 2 filhas meninas, eu tenho essa ligação com as mulheres, e o meu pai falava muito da minha avó, da Amália, como uma pessoa muito especial, assim. E meu pai fez uma poesia para ela, quando da morte dela, que diz: é noite em teu jardim, mãe, por mais que amanheça. E nessa poesia tem uma frase... É noite em seu jardim, por mais que amanheça. Fala mais devagar, essas frases são incríveis, né? Olha noite o conteúdo em teu disso. Jardim, mãe, por mais que amanheça. Vamos lá, então. Esse é em cima da morte dela, que meu pai fez. Entendi. Não é isso que eu vou declamar. Mas só para te concluir o seguinte, tem uma frase nesse poema que diz assim: e todo dia o vizinho passa em frente à casa e não te acena mais, nunca mais. Isso foi o maior retrato da morte escrito para mim. Entendi. Tanto que eu brinquei hoje, eu tô um pouco emocionada. Né? Imagina. Eu entrei hoje aqui e eu falei pra Andressa, engraçado. Ai, perdoa, Calha, agora. Tranquilo. E parece que eu vou encontrar ele ainda, né? Sim, entendi. É muito vivo tudo. Nessa casa vocês viveram aqui, né? Então, queres que eu conclua já? Por favor, vamos lá. Então já vamos na emoção. Se não tivesse essas lágrimas, nem combinaria a poesia. E aí, quando, então, eu descobri esse poema, foi um pouco antes da inauguração da Casa do Poeta. E eu resolvi, na Casa do Poeta, não fazer um discurso, eu resolvi escrever uma carta para o meu pai, para contar para ele as coisas que estavam acontecendo aqui, e tudo que a gente tinha feito. Bem também. Filha do Lindolfo. E aí, quando eu estava escrevendo essa carta, me veio essa inspiração. Então, és dia em meu jardim, pai, por mais que anoiteça. De festiva precocidade perguntava da morte, e de dor própria da maturidade descubro finalmente. Tiro a venda do sentimento encravado a 7 palmos quando te leio, pai, quando leio que a morte é noite, por mais que amanheça, por mais que amanheça. Embora este ponto final persista, eterno, indiscutível, irrefutável e de convívio obrigatório, sobrevivo com pesar esperançoso, alívio de crer em segundas chances, reencarnações. Borrifo lágrimas na tentativa vã de amenizar a dor da ausência, do escuro mais preto que nunca. Por fim, ou por medo do fim, desenterro com as pás mais delicadas o coração meu que junto se enterrou. Porque a tua poesia me alça, acena, ensina, restaura a feição, pois ela é morte intensa, e tu, pai, és dia em meu jardim, por mais que anoiteça. Por mais que anoiteça. Que lindo. Uma obra sua. E qual você recitaria pra gente uma obra do teu pai pra gente fechar? É assim, decorado poemas do pai inteiros. Alguma coisinha que seja. Mas eu acho que poderia ser o amor mais perfeito não é feito do fácil. Floresce por dentro, embora se pretenda que cesse. E quando nas águas da pressa foge o amor mais depressa, é tempo de saber quanto dura o tempo de não saber.
É tudo muito bonito, né? É tudo muito bonito. Tem muito material, né? Tem muita poesia, tem assim, eu acho que quanto mais eu leio o mesmo poema, mais eu descubro coisas dentro do mesmo poema, né? Olha só, quero dizer que a Casa do Poeta, que é uma homenagem a esse legado do Lindolf Bell, funciona aqui na Rua Quintino, no bairro Quintino Bocaiúva, em Timbó. Atendem de terça a domingo, está aberto aqui para pesquisa, para trabalhos especiais, para visitação, para as pessoas lerem um pouco e constatarem em fotos e em frases, enfim, na escrita, tudo o que foi essa trajetória marcante, rápida, extremamente volumosa, né? De coisas, de produtos, porque aqui se gerou muita produção, muita. Tem muito conteúdo aqui. Sim, né? muita visitação, né? Essa troca, muita troca, né? Eu queria também, João Carlos, se tu me permites ainda fazer um agradecimento a todas as pessoas que trabalharam com o coração aqui dentro da Casa do Poeta. É muita gente que já trabalhou aqui. Eu agradeço, a família agradece, assim, de coração, as pessoas que trabalharam com amor aqui dentro. A gente sabe como é difícil no poder público você manter, né, os patrimônios e a falta de estrutura, né? Então eu quero realmente homenagear essas pessoas hoje, porque eu sei como é difícil trabalhar com cultura. Como eu digo, eu sou uma crítica, mas uma crítica super positiva. Mas eu gostaria de fazer essa menção, tá? Para que as pessoas não fiquem com essa ideia de que não, todo esse projeto, eu sei que é um projeto maravilhoso, eu sei da importância disso e por isso eu faço as críticas, porque eu quero que ele se perpetue. Então, esse é o interesse, o teu projeto é que ele se perpetue, é isso, que tudo isso aqui... Que as pessoas tenham acesso a isso. Por E isso nós doamos, na rede por isso social isso aqui, tudo é doação. Eu só vou fechar então com isso. Eu não sei se vocês sabem, mas o meu pai nasceu no dia de finados, 2 de novembro, e quando ele ia fazer, ele nunca comemorou um aniversário dele na vida dele, e quando ele ia fazer 60 anos, pela primeira vez na vida... Ele ia fazer uma festa. Ele ia fazer uma festa e ele infartou de manhã e não comemorou. Mas, o que ele tinha pedido de presente de aniversário? Livros para a biblioteca de Timbó. Uau! Nós recebemos mais de 1.400 livros depois que meu pai faleceu. Muito bom. Olha aqui, eu até gostaria, se você me permite, eu saquei agora aqui. Eu tinha uma pessoa de Timbó que conhecia muito bem o teu pai e ficaram amigos em São Paulo. Ele acompanhou meio de longe, porque as manifestações deles eram tão espontâneas e tão alegres, e aquilo era um teatro levado para a esquina, né? E esse cara falava sempre muito bem do teu pai, pela amizade que teve, pelo fato de ambos serem de Timbó. Berg? Não. O Harold Kinder, que faleceu esse ano, uma homenagem a ele, então, aos familiares dele. Era meu amigo, em especial. O Harold Kinder falava muito bem do Harold. Então, deixa eu fazer uma dedicatória, então, aproveitando esse momento aqui de pele arrepiada, de olhos cheios de lágrimas, né? Que a Rafaela proporcionou pra gente, num momento tão bacana, uma homenagem a esse seu amigo que falava muito bem e achava o Lindolfo mais que demais. Meus amigos, essa foi a entrevista. Rafaela, muito obrigado. Puxa vida, eu que agradeço. Um prazer que bom sempre conversar estar contigo. Igualmente. Que maravilha. Um beijo a todos os ouvintes, telespectadores, né? Um beijo a todos. Eu sou uma apaixonada também por Timbó, completa. Morei aqui, criei minhas filhas pequenas, agora já estão grandes, indo pro mundo. Estou em Blumenau, mas eu acho que um dia ainda volto para cá. Estou em Blumenau, mas estou sempre aqui. Então, tá. Bom, então é isso. O programa de hoje é esse conteúdo maravilhoso sobre a história do Lindolf Bell, aproveitando esse momento singular, que é a Feira do Livro de Timbó, que está ocorrendo no Pavilhão de Eventos Henri Paulo. Um abraço a todos, bom final de semana, foi um prazer enorme. Sábado que vem, a partir das 8, um novo tema com esses personagens que fazem a diferença, que já construíram história, que continuam fazendo das suas em prol de coisas boas, de uma energia muito positiva. Isso tudo é relevante, isso tudo é conteúdo que nós da Página 2 aprendemos e gostamos de gerar. Bom dia a todos. Dalfovo, arroz tem que ser Dalfovo, tradição e qualidade na sua mesa. Calhas Timbó, tecnologia e muita qualidade.
Medical Core. Cuide bem de quem bate por você. Excelência em cardiologia. Lojas Hart, a família do Médio Vale já conhece. 9 décadas de tradição e história. Lens Import, distribuidora nacional das ferramentas Bessey. Acesse lensimport.com.br. Pilates Estúdio Terapia. Faça Pilates para todas as idades. Promoção de saúde para corpo e mente. Aqua Fitness, as técnicas da natação com quem entende do assunto. Matrículas abertas. Foto Centenário, para você guardar com carinho grandes momentos. Você ouviu na Rádio Página 2 o programa Carlos Henrique. Bate-papo, opinião, conteúdo e um clima agradável para sua manhã de sábado. Um bom sábado para você e até breve. E sinto que a poesia é isto sim, essa dialética da presença e da ausência. Mas é sobretudo essa possibilidade de estar junto com as pessoas que não são amigos apenas do poeta, mas que são amigos daquilo que a vida tem de mais precioso, de mais verdadeiro, porque quanto mais verdadeiro, mais poético. E para mim a poesia foi sempre isto, este projeto de vida do qual não pude abdicar, não porque eu quisesse ou não quisesse, mas porque um mistério maior me fazia estar ali, às vezes com o coração arrebentado, como todos nós, às vezes estamos de coração arrebentado. E lá íamos nós, tentando resgatar a ideia de que o poema, se é uma condição oral, se é uma leitura nos ouvidos, se é uma visão do coração que a voz permite, se todas as pessoas que de uma ou outra maneira saem do seu trabalho e vão para o seu ofício e de repente redescobrem, como no viaduto do chá, que uma voz tão alta quanto a fumaça das chaminés pudesse lembrá-los que o seu destino estava acima disso. Como abandonar essa esperança? E como naquele tempo, e tantas vezes em portas de fábricas, em estádios, em escolas, quando as escolas e universidades abrem as suas portas e permitem que o poeta chegue e acreditam que a sua voz tem a função universal das estrelas, como se Deus levantasse essa voz do fundo do quintal de Timbó, de cada um de nós, seja de onde for, de São Francisco, de Mafra, de Florianópolis, ao lado de algum rio tão importante como o Benedito, ou o Rio dos Cedros, ou Itajaí-Açu, ou as águas atlânticas que falam que navegar é preciso.
É um poema escrito em 1964 e se chama El Poema de los Niños Traicionados. Eu vim da geração das crianças traídas. Eu vim de um montão de coisas destroçadas. Eu tentei unir células e nervos, mas o rebanho morreu. Eu fui a tarefa num tempo de drama. Eu cerci o tambor da ternura quebrado. Eu fui às cidades destruídas para viver os soldados mortos. Eu caminhei no caos com uma mensagem. Fui lírico, de granadas presas à respiração. Visualizei as perspectivas de cada catacumba. Eu não levei serragem aos corações dos ditadores. Recolhi as lágrimas de todas as mães numa bacia de sombra. Tive a função de porta-estandarte nas revoluções. Eu amei uma menina virgem. Arranquei das possíveis um brado. Amei os amigos de pés no chão. Acreditei numa igualdade total. Não fui canção, mas grito de dor. Tive boa linguagem materna. Roçar de bombas, baionetas. Fechei-me numa redoma para abrir meu coração triste. Eu fui a metamorfose de Deus. Vasculhei nos lixos para redescobrir a pureza. Desci ao centro da terra para colher o girassol que morava no eixo. Descobri que são incontáveis os grãos no fundo do mar, mas tão raros os que sabem o caminho da pérola. Tentei persistir para além e para quem do contexto humano, o que foi errado. Inventei um brinquedo das molas de um tanque enferrujado e construí uma flor de arame farpado para levar na solidão. Eu sou a geração das crianças traídas. Tenho várias psicoses que não me invalidam. Sou do automóvel a 200 km por hora, com o vento a bater-me na cara. Na disputa da última loucura que adolesceu. Meu coração é um prisma. Eu sou o que constrói, porque é mais difícil. Eu sou não o que é contra, mas o que se impõe. Eu sou o que quando destrói, destrói com ternura. E quando arranca, arranca até a raiz e põe a semente no lugar. E sem bandeira que indique morte qualquer, avanço das caliças. E sem porto fixo à espera, nem lar de maternas mãos, ostento meus adeuses. Sem credo a não ser a humanidade dos que se amam e desamam, anuncio a catarse numa sintaxe de construções. Eu escreverei para um universo sem concessões. Eu saberei que a morte não é esterco, mas enfim da capacidade de colher no chão menos adubado, que poderei sorvê-la como a laranja que esqueceu de madurar, que serei alimento para o verme primeiro da madrugada, que a vida é a faca que se incorpora em forma de espasmo e que tudo será diferente, tão diferente. Eu quero um plano de vida para conviver. Eu ostentarei minha loucura erudita. Eu manterei meu ódio a todos os cetros, cifras, tiranos e exércitos. Manterei meu ódio à hecatombe do pseudo-amor entre os homens. Manterei meu ódio às fabricantes das neuroses de paz. Direi coisas sem nexo em cada crepúsculo de lua nova. Eu estarei na vanguarda para conferir esplendores. Eu me abastadarei da espécie humana. Mas eu farei exceções a todos aqueles que souberem amar.